Fala galera, professor Anderson Magalhães na área, bora lá agora falar sobre o artigo, galera. Essa classe de palavras tão importante e que serve para acompanhar o substantivo, galera. Então o artigo, ele acompanha o substantivo. Vamos deixar isso aí bem estruturado para você. Vamos lá, galera. Artigo é a palavra que acompanha o substantivo, indicando em relação a esse substantivo o gênero, que é masculino ou feminino, e o número, galera, singular ou plural, e determina esse substantivo de modo preciso, o, a, os, as, que são chamados, inclusive, de artigos definidos. Ou também, esses artigos podem acompanhar o substantivo e determiná-lo de forma imprecisa, de modo impreciso. E aí você vai usar os artigos uma, uns, umas. Então, estamos combinados. Artigo que determina o substantivo de modo preciso, o, a, os, as. De modo impreciso, uma, uns, umas. Olha ali os exemplos na tela, bem estruturado para você. O atleta veio de uma cidade pequena. O é o artigo que acompanha o substantivo atleta. Uma é o artigo que acompanha o substantivo cidade. Perceba o seguinte, atleta é um substantivo masculino. O é um artigo masculino também. Atleta está no singular. O, que é o artigo, também está no singular. Uma cidade. Cidade é o substantivo feminino. Uma, artigo feminino. Cidade está no singular. Uma também está no singular. Pessoal, quando eu digo o atleta, eu sei de qual atleta eu estou falando. Eu sei a qual atleta estou me referindo. Quando eu digo uma cidade, ele veio de uma cidade pequena, é uma cidade qualquer que eu não sei qual é, ok? Então, por isso, uma. E aí, de forma imprecisa, beleza? Então, o, a, os, as determina, então, o substantivo de modo preciso. Uma, uns, umas determina o substantivo de modo impreciso. Olha ali, ó. As expedições percorreram uns lugares inóspitos. Olha só, as é o artigo que acompanha o substantivo expedições. As expedições, eu sei de quais expedições estou falando, por isso o artigo as. Uns lugares, eu não sei quais são esses lugares, então ele está impreciso, por isso uns é o artigo que acompanha o substantivo lugares, ok? Pessoal, o artigo sempre está ligado a um substantivo do qual depende e com o qual concorda. O artigo concorda em gênero, masculino ou feminino, e número, singular ou plural. E aí, pessoal, a gente diz que ele forma um grupo nominal. O artigo com o substantivo forma um grupo nominal. E o núcleo desse grupo nominal é o substantivo. Então, temos aqui, ó, o atleta. O é artigo, atleta é o substantivo, é um grupo nominal e o núcleo desse grupo nominal é o substantivo atleta. Uma cidade, olha aqui, ó, uma cidade é um grupo nominal. Uma é o artigo, cidade é o substantivo. Então, artigo sempre acompanhando o substantivo. As expedições formam um grupo nominal. Expedições é o núcleo desse grupo nominal. É a palavra mais importante, é o substantivo. As é o artigo. Uns lugares, pessoal. Uns lugares é um grupo nominal. Lugares é o substantivo. Uns é o artigo. Lugares é o núcleo desse grupo nominal. O núcleo é a palavra mais importante, ok? Beleza? Então tá aí tudo bem estruturado para você. Vamos classificar agora os artigos, galera. Os artigos, eles são classificados em artigo definido, quando ele determina o substantivo de modo preciso, particularizando esse substantivo. E aí pode ser o, a, os, as, ok? Então isso a gente já tinha visto. Agora estamos dando nomes.
Então, os artigos ou a, os as, que determinam o substantivo de modo preciso, eles são, então, esses artigos ou a, os as, são chamados de artigos definidos. Artigos definidos. Olha ali, ó. O menino resolveu a questão. O é o artigo que acompanha o substantivo menino. A questão, a é o artigo que acompanha o substantivo questão. Olha aqui agora, ó. Os meninos, ó. Os é o artigo que acompanha o substantivo meninos. As questões, as é o artigo que acompanha o substantivo questões. Pessoal, eu sei de que menino estou falando. Eu sei de qual questão estou falando. Por isso eu digo o menino. Por isso está escrito ali, o menino. Eu sei qual é o menino. A questão, eu sei qual é a questão. Então, eu estou, indicando o substantivo de modo preciso. Ok? Mas também, pessoal, o artigo pode ser indefinido. Quem é o artigo indefinido? É o artigo que determina o substantivo de modo vago, de modo impreciso, quando generaliza o substantivo. Esses artigos indefinidos podem ser quem? Uma, uns, umas, ok? Olha ali, ó, o exemplo. Um jornalista qualquer, que eu não sei qual é, viajou para uma cidade, que eu não sei qual é, distante. Então, é o artigo indefinido que acompanha o substantivo jornalista. Uma cidade, uma é o artigo que acompanha o substantivo cidade. Uns jornalistas, uns é o artigo que acompanha o substantivo jornalistas. Umas cidades, umas é o artigo que acompanha o substantivo cidades. Beleza? Como eu não sei quem é esse jornalista, não sei quem é essa cidade, eu vou usar vou usar uma, vou usar uns, vou usar umas. Ok? Então tá aí, bem estruturado para você, beleza, galera? Tranquilo, então. Vamos aí então, galera, definirmos aí o que é um artigo, é aquela palavra, aquela classe gramatical que vai acompanhar o substantivo. Quando determino o substantivo de modo preciso, eu vou utilizar então os artigos o, a, os e as. Quando determinar o substantivo de modo vago, impreciso, então eu vou utilizar os artigos uma, uns, umas. Vamos resolver questão aí para ver como que isso aparece em prova de concurso. Vamos lá. Questão aí da banca FAUEL. O que você faz agora nesse momento? Você pausa o vídeo, tenta resolver a questão, beleza? Pausa o vídeo e tenta resolver. É assim que você estuda aqui por vídeo aula. Pessoal, olha só que interessante. Nessa questão, vamos ler primeiro o enunciado ali para entender o que ele está pedindo, para saber o que ele está pedindo, né? Então vamos lá. Os artigos, né, são termos que geralmente acompanham os substantivos, indicando o número, singular ou plural, e o gênero, masculino ou feminino, podendo ser definidos ou indefinidos. Assinale a alternativa que apresenta somente artigos que aparecem no texto. Então vamos ter que ler esse texto e vamos aí marcando, então, vamos marcando, tá? Vamos marcando os artigos, galera. Vamos lá. O futebol, o é artigo que acompanha o substantivo futebol. O futebol é o circo, o é artigo que acompanha o substantivo circo do mundo. Não há nenhum outro esporte que provoque tanta paixão, tanta alegria, tanta tristeza. O futebol, mais uma vez, o artigo o, acompanhando o substantivo futebol. O futebol dá sentido à vida de milhões de pessoas que, de outra forma, estariam condenadas ao tédio. É remédio para a depressão. Olha aqui, ó, há artigo acompanhando o substantivo depressão. É o assunto, olha aqui, ó, artigo o acompanhando o substantivo assunto. Para as conversas, olha aqui, ó, artigo as acompanhando o substantivo conversas. Em bares, escritórios, fábricas, táxis, construções, possivelmente confessionários, pelos pecados que a paixão, olha aqui, ó, artigo a acompanhando o substantivo paixão, faz cometer. O futebol, novamente, artigo o, acompanhando o substantivo futebol. O futebol é a bola, a artigo que acompanha o substantivo bola.
O futebol é a bola que se joga no jogo das conversas. O futebol, olha aqui, ó, o de novo artigo, acompanhando o substantivo futebol, faz esquecer lealdades políticas, ideológicas, religiosas, econômicas, raciais. Acabam as diferenças, olha aqui, ó, artigo as, acompanhando o substantivo diferenças. Todos são iguais, são torcedores de futebol. São torcedores de futebol no mundo inteiro. Então, pessoal, ele quer artigos que aparecem no texto. Então, ele quer artigos que aparecem no texto. Eu tenho artigo o aparece no texto. Eu tenho artigo a aparece no texto. Eu tenho artigo as aparece no texto. Então, o, a e as, gabarito da questão, letra B de bola. Gabarito, letra B de bola, ok? Tranquilo aí, bem estruturado para você. Vamos a mais uma questão, Questão da FURB. Vamos lá. Ele quer aí na questão, se você olhar a pergunta, assinalar a alternativa que contenha um artigo, mais uma vez, um artigo no texto, utilizado no texto. Vamos lá, pessoal. Uma deputada estadual de Santa Catarina recebeu críticas nas redes sociais após comparecer à posse na Assembleia Legislativa com um macacão decotado. A ex-prefeita de Bombinhas, Ana Paula da Silva, do PDT, no dia 1º de fevereiro, foi até a cerimônia e chamou a atenção pela roupa. Nas redes sociais, ela publicou uma foto dizendo que era o momento de trabalhar. No entanto, a maioria das pessoas reparou apenas no decote. Galera, olha só que interessante essa questão. Você pode ir direto por eliminação das alternativas, pessoal. Nós sabemos que os artigos são os artigos definidos, o a, os, as. Os artigos indefinidos são um, uma, uns, umas. Olha só nas alternativas. Ela, pessoal, ela é um pronome. Ela é um pronome pessoal do caso reto. Pronome pessoal do caso reto. Pessoal, após é uma preposição. É uma preposição essencial. Pessoal, na letra C eu tenho de. De também é uma preposição. Não pode ser artigo. Letra B, eu tenho a palavra até, que também é uma preposição. Então veja aí, pessoal, que você nem precisava saber que o até é uma preposição, que o de é uma preposição, que o após é uma preposição, que o ela é um pronome pessoal. Basta você saber os artigos definidos, o, a, os, as. E você saber os indefinidos, um, uma. Uns, umas. E aí a resposta é letra A, uma. Né? Resposta, gabarito, letra A. Beleza, galera? Tranquilo aí? E nós temos aí a ocorrência de uma aí no texto, né? Temos a ocorrência de uma no texto, beleza? Então, tamo junto, galera. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Fui!